sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Oi, eu sou o Diogo Cortiz e hoje a gente vai falar um pouco sobre a natureza humana, esses fenômenos de polarização, o impacto também das redes sociais do comportamento. E para falar sobre tudo isso e muito mais, a gente recebe aqui no estúdio o Paulo Boggio, que é um dos neurocientistas mais respeitados e relevantes do Brasil. Ele não gosta que a gente fale isso, mas a gente vai falar, né, Diogo? Sim. Além disso, o Paulo é professor do Mackenzie e um dos coordenadores do INCT de Neurociência Social e Afetiva. Paulo, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Elton, Diogo. Prazer estar aqui com vocês. Sem mais delongas, vamos para a conversa, Diogo. E aí? Paulo, prazer então recebê-lo você aqui. Você sabe que eu sou seu fã, né? Então, na academia, na universidade, a gente tem ídolos, né? E você é um grande ídolo para mim, de verdade. Você já falou que você tem um pôster dele na sua Admiro casa? o seu trabalho. Cara, eu não tenho um pôster dele, assim, mas eu acompanho todos os podcasts que ele vai, que ele participa, e porque, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho acadêmico. E o Paulo conseguiu montar um esquema de trabalho no Brasil que eu só vi em universidades fora, assim. Ele tem um laboratório em que a dinâmica realmente acontece com os alunos, com os orientandos, assim, é bem legal acompanhar o seu trabalho, assim, e o que você vem estudando, né? E para começar o papo, assim, a gente quer falar um pouco sobre a natureza humana, né? E quando a gente fala sobre a natureza humana, geralmente vem uma pergunta, né? Nós somos bons ou somos maus? Mas eu quero mudar um pouquinho essa pergunta e trazer uma outra perspectiva. Nós somos justos e cooperativos ou somos mais egoístas, Paulo? O que você tem a dizer sobre isso para nós? Beleza, Diogo. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Eu espero que o pôster que ele tenha no quarto dele esteja vestido, né? Seja um pôster... não sei como que é esse pôster aí. Feito por IA. O Diogo Feito por IA. Melhor assim, porque aí fica um corpo com um shape melhor. O Diogo te admira em todas as dimensões. Que lindo. Isso é lindo de ouvir. Muito bom. Então, Diogo, vamos lá. Essa tua pergunta é uma pergunta bem interessante e dá pra gente ficar dias falando sobre isso. É um tema que não é novo, essa discussão sobre a natureza humana, né? A gente vai ver isso na filosofia, a gente vai ver aquela discussão clássica, Hobbes tendo uma visão de uma natureza humana mais egoísta, individualista. A gente vai pegar Rousseau com uma visão muito mais otimista disso, né? E isso a gente vai vendo oscilações, né? E aí tem períodos da história que a gente vai ver, por exemplo, você pega período de Primeira, Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, uma visão muito egoísta, muitas pessoas na filosofia, na própria psicologia, criando modelos teóricos como se a nossa espécie fosse egoísta. Mas aí a gente vai ver outras fases que isso varia. E varia por um motivo muito simples, a gente não é nenhum nem outro, né? A gente é um combo dessa história toda. Então a gente consegue localizar momentos em que a gente é altamente cooperativo, altamente pró-social, inclusive indo para o limite do altruísmo, que é algo como, por exemplo, a gente se sacrificar em função de uma outra pessoa e às vezes pessoas que a gente nem conhece, né? Então que é a ideia de um altruísmo quase que puro, né? Então você está na rua, vê alguém caindo e você vai lá e ajuda. Por que você está ajudando essa pessoa que está caindo? Você não vai ganhar nada com isso, né? Você não tem ganho com isso. Então, isso mostra um lado da natureza humana muito, muito bom, né? Uma coisa mais simples, você está andando na rua, alguém para você e fala, putz, eu estou perdido, para onde eu vou para chegar em tal lugar? Você para explicar. Se a gente for pensar do ponto de vista econômico, você só está perdendo, né? Porque você parou, você está gastando teu tempo, às vezes você está até atrasado, e você para explicar para alguém que você não conhece. Então, isso vai mostrando algumas coisas bem interessantes sobre quem somos. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você vai passar na rua e vai ver alguém caído e não vai ajudar. Então, assim, o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Ou você vê alguém te pedindo uma ajuda ou uma direção, só que, sei lá, ela está vestida de um jeito que ela te sinaliza algumas coisas. Ou seja, ela sinaliza que talvez ela faça parte de um grupo que você não concorde. Vamos pensar em termos políticos. Sei lá, ela está vestida com uma roupa que sinaliza que partido ela defende, você pensa completamente contrário, e numa dessas você, não vou gastar meu tempo aqui explicando. E aí com isso a gente começa a ver que essa discussão sobre natureza humana, então a gente tem esse combo, e dependendo do contexto, do grupo, das pessoas com as quais a gente interage, da motivação, enfim, a gente vai tender a ser mais cooperativo ou mais competitivo, mais pró-social, mais egoísta, né? Então, essa é uma discussão bem, bem interessante. Se a gente for olhar do ponto de vista, por exemplo, eu comentei, né, do ponto de vista econômico, né? Os economistas, durante muito tempo, alguns até hoje pensam dessa forma, eles têm uma visão da nossa espécie como homo econômicos, né? Então, a gente seria uma espécie
super racional, ultra maximizadora, voltado para ganho próprio, interesse próprio, enfim. E parte dessa história, eles partem, inclusive, de uma discussão de como alguns jogos econômicos seriam resolvidos pelos humanos, mas isso pensando do ponto de vista teórico, né? Então, um dos jogos clássicos é o Ultimatum Game. Então, é mais ou menos assim. Imagina que estamos nós três, a gente não se conhece, eu tenho R$100 na minha mão e eu falo assim, olha, eu vou colocar R$100 na mão do Elton. Elton, você vai pegar esses R$100 e fazer uma oferta para o Diogo de divisão, que pode ser assim, 90 para mim, 10 para o Diogo, 80 para mim, 20 para o Diogo. Tô de olho, hein, meio cara? a meio, Tô de olho, vou ver essa distribuição aí. O que você me dá Vamos em ver. troca da maior divisão Vamos ver se possível é pra você? parceria mesmo isso Então, aqui. e aí o Diogo, quando você fala assim, tá bom, Diogo, eu te ofereço 10 para você e fico com 90. Aí cabe ao Diogo falar o seguinte, aceita ou não aceito. Se o Diogo falar aceito, a divisão vai ser feita do jeito que você propôs. Se o Diogo falar não aceito, o dinheiro volta para mim e o jogo acaba. Ou seja, se ele falar não, ele não está barganhando, porque o jogo vai acabar naquele momento. Então, é essa a situação. Então, quanto que você acha que você ofereceria para o Diogo? Vai, vamos Pra ver ele agora. falar sim, 45. 45 aceito. Tá. Ganhei Beleza. 55. Então, Elton, agora vamos pensar o seguinte. Se a nossa natureza humana é mais maximizadora, egoísta, individual, e você é super racional, você sabe que o Diogo é o quê também? Racional também. Muito racional. Se você sabe que ele é racional, e você é racional, você vai pensar o seguinte, bom, ele é racional igual eu sou, logo, se eu oferecer só 10 para ele, 90 para mim, ele vai aceitar. Afinal, melhor 10 do que nada. Exato. Com R$10, sei lá, eu compro uma coxinha e um refrigerante, né? E você tem isso na cabeça, ele é racional igual você. Se ele me oferecesse 10, eu aceitaria. Só que não foi o que você fez, você ofereceu quase que meio a meio. Senão ele sabia que ia levar pau, Eu madeirada. queria que ele aceitasse. Ia levar Queria que madeirada. ele aceitasse. Então, mas para isso você está partindo agora de um outro lugar, que não é o de que ele é racional. Porque se a gente fosse racional maximizador sempre, ele aceitaria uma oferta baixinha. Porque se ele não aceitar, ele não ganha nada. É melhor eu ganhar 10 do que não ganhar nada. ganhar nada. Se eu fosse extremamente racional. Pô, eu apostei na sua racionalidade e você no racional. Foi isso que eu Não, tive nessa cara. conversa. Você é ganancioso. Então, olha só que coisa interessante. Aí, durante muito tempo se discutiu esses jogos de um ponto de vista mais teórico, e a resolução era o seguinte, qualquer oferta que não seja zero, o outro lado aceita. Só que aí vem a psicologia, algumas áreas começam a testar isso. E o que a gente começa a observar é mais ou menos isso. As pessoas tendem já a fazer ofertas justas, e quem responde sim ou não tende a falar sim se a oferta é justa, não se a oferta normalmente abaixo de 20, 30%. Aí Começa o a pessoal falar não. nega. As pessoas Quer dizer, negam. eu não ganho nada, Eu não ganho nada. mas você também não vai ganhar. Isso. É mais pra punir? E aí está Seria mostrando isso? o que? Isso é o que a gente chama de punição altruística. Então você está punindo, forçando um comportamento do outro, mas que não vai ser para você, vai ser em outros cenários. Para a sociedade, porque o nosso pra jogo sociedade. E isso está na base, inclusive, de discussões muito interessantes sobre como foi a evolução da espécie, né? Ou como foi selecionando indivíduos que também são muito cooperativos entre si. Então a sobrevivência da gente depende muito de cooperação. Então quando a gente olha a espécie, a gente é cooperativo, a gente é competitivo, a gente não é nenhum nem outro, né? Ô Paulo, e você falou do Ultimatum Game, né? Aham. E tem vários experimentos que são feitos com EEG, né? Você pode explicar que tipo de insight a gente consegue ter? Legal. Primeiro, assim, acho que explicar brevemente assim, o que é EEG, né? O que é bom. essa neurotecnologia, o que ela consegue capturar e o que os estudos de jogo do Ultimatum ele explica pra gente a partir disso. Excelente. Então, quando a gente pega uma pergunta como essa, né? As pessoas aceitam ou rejeitam? E aí a gente descobre que elas rejeitam ofertas injustas. Aí uma primeira pergunta é, tá, mas por que ela aceita oferta injusta se ela vai perder também? Aí vem esses modelos, essas discussões. Talvez porque a gente tem uma aversão à inequidade, a gente busca a justiça e a gente quer punir aquele que não está sendo justo. Excelente. Aí a pergunta na sequência é, mas isso é um processo rápido ou é um processo deliberado, demorado? Quando a gente entra nessa discussão do que é mais automático, mais rápido, o que é mais deliberado, só olhando o comportamento a gente não consegue responder. A gente tem que olhar no cérebro. E quando a gente vai olhar no cérebro, tem várias técnicas. Tem técnicas como ressonância, que ela tem o que a gente chama de resolução espacial. A gente está localizando circuitos, sistemas envolvidos na função. Mas aqui a gente quer resolução temporal.
E aí quem dá a resolução... Seria a velocidade. Que é a velocidade de processamento. Quem dá a velocidade de processamento para a gente é um eletroencefalografia. Porque o que ela está fazendo? A gente coloca uma série de eletrodos sobre a cabeça e ele está coletando atividade elétrica no scalp que a gente coleta. Essa atividade elétrica, ela é resposta do que está acontecendo nos neurônios, é a soma de potenciais pós-sinápticos. Então, você tem as sinapses acontecendo, você tem os potenciais pós-sinápticos, a somatória deles vai gerar esses sinais aqui. A resolução temporal disso é da casa de milissegundos. Muito rápido. É muito rápido isso. Então, por exemplo, se eu mostro uma imagem aqui, tem todo um trânsito dessa informação. Chega na retina, cone bastonete, célula bipolar, ganglionar, nervo óptico, tem todo um caminho, né? Aí vai, trato óptico, até uma hora que vai chegar, vamos pular um monte de etapa, vai chegar no córtex visual. Se eu tiver com eletro, esse sinalzinho que está chegando aqui no final, normalmente ele está entre uns 70 e 100 milissegundos, né? Então, beleza, isso é um processo muito rápido. Eu ainda não tenho consciência do que eu estou vendo, eu estou começando a formar a imagem. Então, assim, até mais ou menos uns 250 milissegundos, a gente está falando de componentes rápidos, que estão revelando coisas de processamento automático, dos quais a gente ainda não tomou total consciência sobre. Dos 250 para frente, começam a ser processos mais deliberados, processos mais lentos, processos que já envolvem eu estar racionalizando sobre, pensando sobre. A gente poderia dizer, então, que esses processos que são mais rápidos é como se a gente nem percebesse isso. Você não percebe. Você está processando, são as suas redes em paralelo, te ajudando a processar a informação, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de pensamento, então uma parte é essa parte deliberada, que normalmente é a que a gente atribui como pensamento. Mas essa é a menor parte da história. Tem um monte de coisa rodando no background. Essa parte por trás das cortinas. Exatamente. Essa parte que a gente conhece como pensamento, na verdade, ela é, para muitos, ela é quase que um byproduct do resto. É só a gente sabendo que está processando, porque por trás tem uma rede enorme processando coisas em paralelo muito rápido e dando informações para a gente. Tanto a parte lenta quanto a devagar dura o espaço de um piscar de olhos. É muito rápido, Menos que isso. Menos, muito rápido. Então, assim, até uns 200, 300 milissegundos, a gente está falando de um processamento mais automático, passou disso mais deliberado. Então, vamos juntar agora que é a pergunta do Diogo, né, sobre como que a gente olha um jogo desse usando eletro. Então, se a gente quer saber se é um processamento mais rápido ou mais devagar, né, mais lento, mais deliberado, a gente faz com eletro. Aí, como que a gente faz? Chama pessoas para o laboratório, coloca a touca de eletro e põe ela na frente, por exemplo, de uma tela, recebendo ofertas como essa. Então, aparece lá, o Elton te fez uma oferta de dividir 45 para você, 65 para ele, e por aí vai. E aí você vai lá, o participante vai respondendo, aceita, não aceita e tal. E enquanto ele está respondendo, a gente está coletando o eletro. E sobre o eletro, a gente vai pondo as marcações. No final das contas, a gente recorta esses pedacinhos e junta tudo que foi oferta justa, tudo que foi oferta injusta e compara esse traçado. Então, a gente vê lá uma coleta de 1 hora, a gente transforma essa coleta numa análise de um período de 1 segundo, por exemplo, comparando o que é justo do que é injusto. E aí, uma das coisas que se descobriu foi uma dupla de autores, né, o Box e o De Kremer, eles encontraram um componente por volta de uns 200 milissegundos, que é o que a gente chama de medial frontal negativity, né, um componente que a gente observa em eletrodos mais frontais, que mostra uma diferença entre o que é injusto do que é justo, muito rápido. Então, essa detecção, ela é muito rápida. Ela é antes da gente ter plena consciência que aquela oferta é de fato Então, a gente tem um injusta. Radarzão para injustiça. A gente tem um detector, são detectores de erro no ambiente, conflito, injustiça, são essas coisas rápidas que ajudam a gente a navegar antes mesmo de ter plena consciência do problema. Quer dizer que ele já sabia a decisão que ele ia tomar em relação à minha proposta, antes de eu fazer a proposta? Então, se o Diogo for da nossa espécie, como a gente imagina... Não o autômato. Não, porque de repente a gente tem um Neandertal aqui entre nós, a gente não sabe, né? Então, mas assim, considerando o Diogo dentro do que a gente observa, basicamente, quando você faz oferta, no que ela chega para ele, antes de ter plena consciência, ele já está preparado para detectar esse padrão de injustiça, de erro. Então, no que chega a 45 para ele vai responder rapidinho que aceita, mas se chegasse uma oferta injusta, ele negaria. Depois, que essa é uma discussão interessante, depois, ou seja, a posteriori, a gente começa a achar as explicações. É claro que eu não ia aceitar porque a oferta é injusta, mas isso é explicação depois, né? Fica racionalizando depois. Você está racionalizando depois. Então, por isso já tem um pré-processamento ali. Já tem um pré-processamento muito rápido. E aí, quando a gente vai olhar as estruturas que se relacionam com esse sinal, porque quando a gente fala de eletro, uma coisa interessante é o seguinte, eu posso estar coletando
elétron num eletrodo aqui, mas não necessariamente ele reflete a atividade dessa área embaixo do eletrodo no cérebro. Assim, a análise de espaço do EEG não é a melhor coisa. Então, mas quando a gente olha esse sinal, esse medial frontal negativity que eu falei, tipicamente a gente vai ver a ativação de algumas estruturas do ventromedial, do pré-frontal, do cíngulo anterior, que estão relacionados com um pouco dessa capacidade de processar esse tipo de informação de forma rápida. Assim, de uma forma mais ou menos, a gente poderia falar que é quase aquele gut feeling, aquela sensação incômoda que a gente não sabe direito de onde vem, mas é quando a gente está detectando essas coisas, né? Mas, Paulo, a gente não é um bando de elétrons circulando na nossa cabeça. A gente, enquanto ser humano, é as relações que a gente constrói uns com os outros, aquilo que a gente aprende historicamente, tradicionalmente, e o significado que a gente dá para essas várias coisas. Que papel que a cultura tem na definição desse processo? Como que ela atua nos nossos processos de decisão, para o Diogo negar a minha oferta ou aceitar a minha oferta? Excelente. Não, excelente. Então, olha só, a situação que eu coloquei envolviam 2 pessoas. Então, no final, eu estou falando do traçado eletroencefalográfico dele, que é a resposta à tua oferta. Ou seja, aqui, automaticamente, a gente já está falando de relação, por exemplo, social. Não tem como não falar de relação social, né? Elas estão acontecendo. Então, a resposta dele é basicamente em função da tua oferta. A gente está falando de relação social. Então, a gente pode ir até voltar um pouquinho antes e aí pensar até um pouco em coisas muito básicas, né? Tem uma definição da filosofia africana que eu acho que é bem interessante, que é a história do Ubuntu. Né? Ubuntu, o Diogo sabe bem, é linguagem de computação, mas também... É o sistema operacional, isso. É o sistema operacional, mas ele na filosofia africana, por exemplo, ele tem a história de que a gente não é ser humano sozinho, a gente é ser humano no relacionamento com o outro. Eu né? sou porque nós somos. Isso, exatamente. É o adágio para resumir tudo isso. É isso aí, essa é a ideia. E essa ideia, cada vez mais, a gente está vendo o quão verdadeira ela é. Então, por isso que hoje em dia, por exemplo, o laboratório que eu coordeno é de neurociência social, porque a gente está olhando o cérebro, mas não o cérebro sozinho, a gente está olhando o cérebro em grupo. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora só está acontecendo porque a gente tem 3 mentes se encontrando nesse espaço. Nossa, né? dá a mão aqui, que coisa bonita. Bonito, né? Bonito. Todo mundo dá a mão agora. Começa uma dança circular. Vai uma dança circular, todo mundo. Mas é meio por aí a ideia toda. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente vai ver vários fatores que facilitam essa proximidade social que vão, no final das contas, estar relacionado com o nosso lado positivo, que é o lado da cooperação. Então, por exemplo, se a gente vamos pegar uma tribo isolada na África, sei lá, pega um grupo lá no Kalahari, você pega lá um grupo pequenininho, e aí você vai ver alguns rituais. Boa parte dos rituais, brincou de dança, mas boa parte é isso. São pessoas tocando e várias pessoas dançando em círculo, muitas vezes uma tocando a outra, e basicamente todas sincronizando movimentos. Você vê sincronização de movimentos, que é uma das partes elementares, assim, de fundamental da percepção do outro. Sincronizar um movimento, repetir um movimento, imitar um movimento. A gente pode ir para coisas em larga escala, né? Então a gente vai ver, por exemplo, flash mob, uma pessoa vai lá e vão num flash mob, centenas de pessoas na mesma praça. Então, assim, deve ter algum sistema por trás operando que é bom, às vezes, a gente se encontrar com os outros. Então, começou a ter muita discussão nisso, e aí neurociências começou a se avançar muito para entender esse lado cooperativo da história toda e esse lado pró-social, né? Então, por exemplo, lá no laboratório a gente tem vários estudos sobre o quanto você está na presença de alguém muda a forma como você processa os elementos do ambiente do ponto de vista afetivo. O quanto tocar alguém modifica a percepção dos elementos. Então, um dos estudos que a gente fez não vamos pensar bobagem, tá? A sala era assim. A gente chegou à sala e pôs uma cortina. Então, imagina, tá o Elton ali, o Diogo aqui. A gente pôs uma cortina no meio. A cortina tinha um buraco. Tá. Nada. As imagens que vêm na minha cabeça as imagens não que são vêm melhores, não são boas, mas tudo bem. Aí tem a cortina com... Eu sei que quem tá ouvindo a gente pensou, era um dark hole. Não, isso não. Eu vou ser mandado embora, se possível. Mas olha, você tem uma cortina lá, aí tem um buraco aqui no meio,
Aí estão vocês desse jeito mesmo, tá bonito assim. Aí vocês sentados um do lado do outro, e aí você imagina que você é o participante, aí você está vendo imagens aqui que tem conteúdo positivo ou negativo. Em alguns momentos você vai responder se ela é positiva ou negativa, se ela está muito intensa ou pouco intensa para você, e você vai responder só você. Em alguns momentos você vai responder com a tua mão aqui e o Diogo vai pegar a sua mão e ficar fazendo assim na sua mão. Tá um gostando, carinhozinho, né? um carinhozinho. Gostou, né? Não sei se a câmera pegou, mas ele fez isso aqui, ó, na mão. Não é? Não é gostoso? Enquanto eu vou responder, o Diogo vai fazer um carinho na minha mão. Mas Elton, mas essa velocidade aqui, ou essa velocidade aqui, ela não é aleatória. Porque assim, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um monte de fibras cetáteis, né? E essas fibras, elas vão responder em função da velocidade que a gente aplica. E aí os estudos sobre o que a gente chama de toque afiliativo tem uma velocidade específica, que é mais... Que é o toque do carinho. Que é o toque do carinho. O toque do carinho. Que é Então, mais... cara, se você quer conquistar alguém, você tem que aprender a velocidade exata. A velocidade do toque. De fazer Não vai pegar o braço de ninguém. Assim, ok. Esfregando, vai devagarinho. Vai numa boa. E aí o que a gente fez então? Você estava lá julgando as imagens e em alguns momentos ia lá o Diogo fazer assim na sua mão. Em outros, a gente pedia para a própria pessoa fazer isso. E em outros, a gente pedia, por exemplo, para o Diogo sair da sala e você ficar sozinho. O que a gente encontrou, por exemplo? Quando a pessoa toca o outro, a percepção do que é negativo deixa de ser tão negativa. E a mera presença sem tocar faz com que as experiências positivas sejam mais positivas. Então, aqui é um pouco daquela tua pergunta. E é só um cérebro? Não. É um cérebro em muitos cérebros. É um encontro de mentes e de pessoas. E coisas como toque tem muito significado, né? Muito significado. É por isso que muito show ruim fica ótimo. Porque tem uma galera se encostando e tal, não sei o quê. Posso já pular para a parte da tecnologia? Paulo, como é que você vê a tecnologia mudando essa natureza humana que você descreveu tão bem até agora? Então, essa é uma história interessante e eu sou meio cuidadoso com algumas coisas, porque tem muita gente que vai numa linha que parece aquela discussão antiga do tipo, a televisão vai acabar. A gente gosta de catástrofe, pode ser. A gente adora e eu não penso muito desse jeito. Por quê? Então vamos pensar nessa questão social. Uma das coisas que a gente sabe que é fundamental é o vínculo social. Então, um dos maiores preditores, por exemplo, de longevidade é você ter boas redes de relacionamento, boas redes de amizade. O que está sendo um problema atualmente, já se fala nessa epidemia da solidão. Né? Então, tem essa discussão. Eu não sou muito ainda, assim, eu não me convenci muito dessa história por conta dos dados. Então, assim, muito se falou, por exemplo, na Covid, vai aumentar e tal. E quando a gente vai olhar os estudos, não foi exatamente assim. Não aumentou taxas absurdas, aumentou em alguns segmentos. Então, grupos, por exemplo, com problemas de renda e que tinham que se expor mais, ou que moravam em condições que por todo mundo no mesmo ambiente ficava muito difícil, essas pessoas aumentaram quadro de depressão, quadro de ansiedade, mulheres com 1000 jornadas de trabalho, mas outros grupos, para muitos grupos, foi até melhor, né? Então, e por que isso? E aí vem junto com a questão da tecnologia. Quando a gente fala de solidão, a gente pode pensar solidão como morar sozinho ou se sentir sozinho. E a gente pode até morar sozinho, mas se eu estiver em contato com os outros, e o contato não necessariamente precisa ser o contato real, isso já por configura... meio da tecnologia, mediada pela tecnologia. Então, por exemplo, quando as pessoas estão discutindo, por exemplo, tempo de exposição à tela das crianças, claro, o camarada que está 24 horas por dia é uma coisa, mas o que boa parte dos adolescentes fazem, uma parte eles estão na escola. Aí ele chega em casa, está lá no celular, quando você vai ver, às vezes ele está em chamada de grupo. Que é coisa mais social do que isso? É muito mais do que na minha época, que eu chegava em casa... Ia ficar isolado. Ia ficar isolado vendo televisão, ou tinha que pegar um telefone e falava com uma pessoa. Então, quando eu olho para a tecnologia, eu olho com muito cuidado, porque tá uma moda de criticar... Por exemplo, o livro do Jonathan, do Haidt, né? Que ele vai e sinaliza que a tecnologia está acabando, as crianças estão dependentes, uma taxa absurda de depressão e ansiedade. Não é. Se a gente for olhar os estudos, o tamanho de efeito, ou ele é
pequeno para quase insignificante ou nem é significativo. Uhum. Então, só que vende, né? Uhum. Porque é fácil das pessoas entenderem, assim, a tecnologia está acabando com as crianças, com os adolescentes e tal. Não é, não tá desse jeito, assim, não tá nessa forma, não. E, na verdade, boa parte da tecnologia, ela tem ajudado. A Covid a gente viu, a tecnologia ajudou muito. De repente você vê um monte de plataforma para pôr as pessoas em conjunto, as pessoas se comunicando. Então, eu não sei, eu não sou muito pessimista nisso. Paulo, e então, pelo assim, o que você vem falando, a gente é como se fosse uma espécie gregária. A gente anda Isso. em grupos, a gente anda em bandos, a Isso. gente anda no bonde. Isso. No bonde. Isso. E a pergunta que eu quero entender agora é como que a gente forma esses grupos? Beleza, Né? Se eu pensar assim, tipo, quais características? Uhum. Primeiro assim, existem características mais relevantes que eu vou usar para formar grupos. Sei lá, se eu colocar um monte de gente aleatória aqui Uhum. numa sala, tipo, Uhum. eles vão começar a formar grupo. Depois de um tempo você vai ver que tem as E panelinhas. como, né? E Isso. como que acontece isso? Tua pergunta é perfeita, Diogo, porque essa é a pergunta que começa a definir, inclusive, até onde a gente é cooperativo e até onde a gente é competitivo. Porque essa ideia de que a nossa espécie é uma espécie social, ela é um fato. Mas é social nesse sentido que você trouxe, o termo que você usou, que é gregária. A gente forma bandos, a gente forma grupos. E aí, quando a gente forma grupos, é exatamente isso. Que grupo eu formei? Eu formei o meu grupo e tenho o outro grupo e que características. A formação do grupo, em grande medida, ela se dá por uma coisa que a gente chama de homofilia, Uhum. que é o quê? Você encontrar pessoas que tenham características semelhantes à sua. Físicas. A princípio, físicas. Então, pensando evolutivamente, inclusive, essa é um No pouco a primeiro ideia. momento seria questões Por físicas. exemplo, se a gente pegar, então, igual você falou, põe um monte de gente aqui dentro. Então, imagina que a gente tem um monte de gente de idades dos 3 anos aos 80 anos. Rapidamente, a gente vai ver grupos se formando em torno da idade. A gente vai começar a ver um grupo de crianças, um grupo de adolescentes, um grupo de adultos jovens, um grupo mais adultos mais sêniores, enfim. Então, essa é uma característica. Às vezes a gente vai ver a homofilia acontecendo de maneira que vai juntar, sei lá, homem e mulher. Pessoas pretas, pessoas brancas. Então, são traços de homofilia. Essa é a ideia, né? A gente acaba formando grupos por similaridade. Porque às vezes eu fico pensando assim, eu olho e vejo assim, é um exercício mental que eu faço. Eu vejo uma torcida de futebol, sabe? Então, sei lá, torcida do São Paulo, torcida do Corinthians, e eu vejo aquela união, que é um grupo, É um né? grupo. E eu falo, meu, se eu perguntar aqui nessa torcida quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula, já desfez e formou outro grupo, Formou parece. outro grupo. Isso. É isso que acontece mesmo? É isso. Então, assim, e o mais interessante vai formar outros grupos, e se a gente for agora verificar a identidade dele nos diferentes grupos, ela vai ter uma variação, porque a nossa identidade ela é muito mais uma identidade grupal do que simplesmente, eu sou o Paulo e eu sou desse jeito, eu vou me comportar sempre desse jeito. Não funciona assim. Sou muito único. Eu sou eu e eu mesmo. Autenticidade. Sou eu. Sou autêntico. Eu funciono do mesmo jeito, eu tenho julgamentos morais sempre da mesma forma, balela. Se eu tô com a minha família, eu sou um. Se eu tô com a torcida, eu sou outro. Se eu tô na escola, eu sou outro. A gente tem essa... Claro que não é um outro radicalmente diferente. Mas é uma adaptação. Mas você se ajusta. Por isso que a gente às vezes vai ver movimentos quando você tem torcidas, que às vezes dão coisas que você fala, pô, aquele sujeito não faria isso nunca. Se não ele não tivesse bonde. dentro desse grupão, né? Então, os grupos têm essa característica, e isso é uma das discussões bem interessantes hoje, inclusive, para como a gente pode diminuir diferenças entre grupos. Como os grupos podem se movimentar, a gente pode pensar, por exemplo, como que a gente faz com que grupos diferentes se agreguem, né, e formem o mesmo grupo. Em eleições a gente às vezes vê isso, quando forma um grupo de pessoas em torno de um candidato, né, pessoas das mais diferentes correntes para tentar apoiar alguém, né. Funcionou. No Brasil foi isso que aconteceu na eleição do Lula, né? Basicamente foi isso. Eu tenho uma sugestão para diminuir a polarização, que é botar um bolo, assim, Põe no um meio bolo da sala, todo mundo vai se reunir em torno daquilo. Em breve, a fome vai ser o maior equalizador. Mas, enquanto você estava falando, inclusive porque vocês trouxeram assuntos polarizadores, né? Futebol, o Diogo aí, não sei não. Você é o quê, Diogo? Você é o quê? Sou tricolor, pô. Tricolor? Tricas. Vamos falar de outra coisa. E você? Tricas. Você Eu não, Brincadeira, hein? cara, eu não sou muito do futebol, É. não. Mas essa formação de grupos não cria uma espécie de nós contra eles? Isso. E mais, como é que funciona essa formação de grupos
na vida online, já que a identificação com algo similar entre as pessoas usufruem de um mecanismo completamente diferente do ao vivo. Então, vamos lá. Então, essa questão toda a tua primeira pergunta foi nós contra eles. Nós contra eles. Então, esse ponto é um ponto central na história toda, e a gente tem que pensar que, às vezes, alguns grupos são grupos diferentes, mas eles não têm tão evidente nós contra eles. Alguns vão ter. Então, basicamente, a gente tem que pensar em que sentido. O nós contra eles, ele vai aparecer tipicamente quando os grupos forem muito rivais competindo por recursos. Não é qualquer grupo. Então, vamos usar essa história do futebol para pensar. Então, imagina um jogo São Paulo e Corinthians, duas torcidas diferentes. Beleza. Essas torcidas são rivais, elas tipicamente competem entre si. Vamos imaginar agora Palmeiras, eu não quero ofender ninguém de Piracicaba, mas Palmeiras contra o 15 de Piracicaba. Esses grupos são tão rivais? Não, porque eles não competem da mesma forma. Então, esse nós contra eles, ele fica saliente Corinthians e São Paulo, não fica saliente Corinthians e 15 de Piracicaba. Se o 15 de Piracicaba começar a virar um baita de um time, começar a atrair recursos e blá blá blá, e começar a competir, aí você muda. Por isso que às vezes tem grupos que a princípio eram grupos que não sofriam com nada e de repente eles entram nessa competição toda. Então o nós e eles, ele depende muito disso. Por trás do nós e eles está uma coisa muito importante, que é como a gente forma os grupos, voltando um pouco para o que o Diogo estava perguntando, que é assim, a gente forma os grupos, a gente entra em grupos, participa em grupos com uma tentativa de valorizar positivamente as minhas características. Obviamente, então, eu tenho que estar num grupo que eu valorizo as características deles. Isso é o que a gente chama na pesquisa de in-group love, né? Então, amor pelo próprio grupo. Isso vem junto com uma outra coisa quando a gente tem grupos rivais, que é o out-group hate, né? O ódio pelo outro grupo. Tipicamente, a gente vê, então, muito mais forte o in-group love, então a gente tende a formar grupos muito mais pelo que a gente gosta, mas a gente forma contra grupos pelo que a gente não gosta. Bom, no Brasil a gente não tem muitos estudos acompanhando isso ao longo do tempo, mas nos Estados Unidos eles fazem muito isso, acompanham esse perfil de in-group love e out-group hate. Não vai falar que está invertendo. E está invertendo. Está invertendo? Então isso é bastante trágico. É trágico, exatamente. Ou seja, as pessoas estão se unindo mais no ódio do que no amor. No ódio pelo outro grupo. Isso, então, olha só, eu posso, por exemplo, se a gente for pensar, vamos pensar em política, se eu for pensar em política, eu posso apoiar um candidato porque eu ouço e vejo nele pautas que eu considero importantes, que são positivas e tal. Isso seria a filiação a um grupo pelo in-group love. Mas eu posso não votar num candidato porque eu sou contra tudo que ele propõe, porque eu odeio o que ele fala, porque eu acho que é moralmente equivocado. Isso é uma identificação com o grupo mais forte pelo out-group hate, não pelo in-group love. Quando a gente começa, então, nos Estados Unidos, o que eles estão observando é que parece que está tendo uma inversão dessa história toda. Se essa inversão de fato está acontecendo, significa que as pessoas estão menos preocupadas em fortalecer elementos positivos que teriam dentro de um determinado grupo, então, por exemplo, na política de determinadas pautas, muito mais de ataque do outro, né? Então, pode ser que esteja aí um dos principais fatores da polarização. Muita gente aposta, o que a gente vê nos estudos faz muito sentido, da polarização, né? Você consegue, porque se a gente for olhar nessa polarização atual, a gente vai ver pessoas muito diferentes apoiando o mesmo, pessoas que, do ponto de vista da pauta positiva, elas não estariam no mesmo grupo, mas elas estão se juntando pelo elemento positivo, pelo elemento negativo. Então você começa a ter grupos muito grandes que você não consegue detalhar qual é a característica desse grupo. Então, qual é a característica dos apoiadores, sei lá, agora teve a eleição do Trump. Quem são esses eleitores? Tem um perfil principal, mas tem uma parte ali que tá pelo que é simplesmente pelo contrário, porque não concorda. E aí é onde a gente cai na questão de identidade de grupo, que é bem importante. Boa parte do que define a gente, define o grupo, é uma coisa muito fácil que a gente faz toda hora. É como a gente julga moralmente as pessoas e os atos. A gente faz isso o tempo inteiro. O que é certo, o que é errado. Então, para polarizar fácil, basta você apontar para o outro lado dizendo que o que ele está propondo é moralmente errado.
Se a gente for olhar os discursos na Isso é rede social... questão de aborto. E aí você É, entra em pega as tópicos que são pautas. extremamente morais. Pega a pauta de esses tópicos moralizantes. Então, você vai nesses tópicos que são emblemáticos para isso. E aí é muito fácil, porque se alguém vira e fala assim, o que ele está propondo é moralmente errado, e isso bate com o que eu acho que é moralmente errado, pô, que lindo, encontrei reverberação nisso. Se a gente for olhar na internet, por exemplo, o Diogo tem uma série de estudos nessa linha, né? A gente vai vendo... os grupos muitas vezes se aglutinando e seguindo e curtindo em função de tópicos que são moralizantes, né? Tem um colega nosso da Universidade de Nova York, o Jay Van Bavel, ele faz muitos estudos nessa linha e um deles, ele mostrou os tweets, por exemplo, que mais viralizam são aqueles que não têm tanto conteúdo do ponto de vista da informação. Eles têm muito elemento moral e emocional. Então, usa e abusa de termos morais e emocionais. Porque esses colam rápido. E aí a rede social ajuda a espalhar ainda ainda mais. A espalhar ainda mais e vai formando as câmaras de eco e essa história toda, né? E a gente viu, então, que a gente vive esse cenário polarizante aí. Mas hoje, assim, com os estudos da neurociência, a gente consegue, assim, achar alguns instrumentos para tentar diminuir essa polarização, assim? Absurda essa pergunta. Assim, Mentira, eu eu só queria soltar um elemento emocional aqui para mostrar que eu aprendi. Tô brincando. Assim, do ponto de vista... Cara, a gente tá lascado, então. O Brasil tá lascado, o mundo tá lascado, como diria Gil do Vigor. Exato. Mas, assim, tem elementos que a gente conseguiria atuar para tentar melhorar um pouco a situação? Beleza. Então, o primeiro ponto, de novo, eu sou meio otimista com algumas coisas. Então, todo esse cenário catastrófico que eu estava falando, quando a gente vai olhar bem de pertinho, principalmente na internet, a gente vai localizar que muito do barulho está nas pontas, está nos extremos. Então, tem umas pesquisas muito interessantes que eles tentam avaliar o quão radical é a visão que, sei lá, um democrata tem do que um republicano pensa e vice-versa. Normalmente, as pessoas exageram. Elas acham que eles pensam muito mais diferente do que tipicamente eles pensam e vice-versa. Então, quando a gente começa a achar dados como esse, estratégias, por exemplo, para tentar mitigar, é conseguir fazer com que as pessoas comecem a enxergar que elas não são tão diferentes dos outros. Como que dá para fazer isso? A gente está com um estudo lá no laboratório, que é um estudo global, né? Então a gente vai coletar em 50 países aproximadamente, uma série de intervenções tentando exatamente aproximar pessoas com visões de mundo diferentes. Então, uma das intervenções é a seguinte: imagina que, sei lá, nós dois fomos selecionados. Vamos supor que eu sou extremo X, você é extremo Y. Se eu falar para você que eu sou extremo Y, você nem conversa comigo. Nem começa a conversa. Então, o que uma das intervenções faz? Eu recebo um vídeo de você contando a tua história, sem falar que você é Y. E aí você vai contar de onde você vem, quem é a tua família, o que você faz, seus gostos, seus hobbies, que você gosta de... Meio que vai ter uma história, uma narrativa pessoal, falando de você, e eu vou entrar e vice-versa. E aí depois a gente revela quem é quem. Tem um estudo bem bacana que testou isso para a democracia nos Estados Unidos, que foi conduzido pelo Robbie Wheeler, né, da Stanford, que eles mostraram que essa é uma estratégia que diminui ela aproxima. Tem uma outra estratégia que é usando bem a questão da cooperação. Então imagina que eu e você de novo, eu sou mais X, você é mais Y, beleza. E a gente é convidado para um experimento. Nesse experimento, quando a gente chega, tem uma série de pedaços dessa mesa. E a nossa tarefa é montar a mesa. Chegar e montar a mesa. Para quê? Para montar a mesa, para depois a gente sentar e tomar uma cerveja. Legal. E aí a gente vai montando. Então, esse é um trabalho altamente cooperativo. Lembra do começo, quando eu estava falando do que faz aproximar socialmente? É estar junto, é tocar, e tal. E vocês estão lá trabalhando. Quando chega no final, cerveja na mesa. A Heineken fez uma propaganda. Eles usaram a propaganda da Heineken como intervenção, inclusive. Você pergunta para a pessoa... Você conta, né? O Diogo é Y, você é X. E aí, vocês querem sentar e tomar uma cerveja junto? E aí, tipicamente, isso parece que facilita a aproximação as pessoas ficam mais dispostas a escutar o outro. Essa é uma possibilidade. Uma outra que a gente está testando é baseada um pouco num experimento filosófico na época do John Rawls, né? O John Rawls foi um filósofo. E um dos experimentos dele era que é a história do véu da ignorância, né? Então, você se colocar numa situação em que você não sabe quem você é, você não faz ideia.
Então, de repente, eu posso ser o Y e você ser o X. Eu não faço ideia. Porque tem muita estratégia que tenta fazer assim, se coloca no lugar do outro. Essas estratégias, elas dão muito errada. Muito errada. Muito. Por quê? Porque você não se coloca no lugar do outro, você já está pensando, então eu tenho que pensar igual o Y. Então, e ele é um... E ele é isso, ele é aquilo. Eu não né? quero ser desse jeito, eu não concordo com isso. Então, teve uma hype assim de, vamos promover a empatia. A empatia é um dos mecanismos excelentes para promover a cooperação. Mas a empatia também é um elemento excelente para promover competição entre grupos. Assim, então aquela história que eu falei no começo, você está andando, vê um cara caindo, você vai ajudar, e aí eu falei, você vê um cara caindo, você não vai ajudar? Tipicamente porque você reverberou em você o sofrimento dele e te fez ir lá e ajudar. No outro, por alguma característica dele, não reverberou nada e às vezes até pior. Você teve o que a gente chama de Schadenfreude, né? Você meio que falou... Schadenfreude foi um dos meus conhecimentos que eu adquiri com o Paulo Borges. Explica para nossa audiência o que é Schadenfreude. É basicamente aquelas palavras alemãs, só os alemães têm, né? Que eles vão juntando coisa e dá uma. Não tem, é uma emoção que não tem tradução em português, né? Mas basicamente a essência é meio que ter prazer na dor do outro. É tipo eu quando o Corinthians perde. Isso, é algo assim. Esse ambiente está ficando cada vez mais polarizado. Tá ficando complexo. E aí a história do véu da ignorância, então, seria mais ou menos, se coloca numa posição em que você não sabe quem é. Então, por exemplo, tem um estudo bem interessante que eles pegaram pessoas dos Estados Unidos, pessoas na China, e aí elas tinham que tomar decisões com relação à mudança climática. Era um experimento sobre mudança climática. E isso impactaria a economia desse. Então tinha um setting, né, de experimento que, dependendo do que elas fizessem, teria consequências do ponto de vista econômico para as decisões. E aí eles compararam quando elas sabiam que estavam tomando decisões como americanos versus chineses e quando elas tinham que tomar decisão sem saber se elas eram os chineses ou se elas eram os americanos. E aí, basicamente, o que o estudo achou? Uma tendência à convergência. Ou seja, achar um meio do caminho que seja bom para os dois. Então, essa é uma das intervenções que a gente vem testando também no laboratório, né? Essa ideia de você se coloca num lugar que você não sabe qual é. E agora? Como que você julga? Como que você decide? O que você faz? Então, tem uma série de estratégias. Hoje, assim, grandes grupos de pesquisa no mundo têm se debruçado muito nisso, né? Como que a gente consegue diminuir um pouco a polarização, como a gente também consegue sinalizar que muito do que a gente vê na rede, que parece que é muito polarizado, também não é, porque parece é uma que distorção, é uma distorção de percepção, né? Tem um pouco de exagero também. É um Quando a espelho gente distorcido. é um espelho distorcido, Mas pelo que deu para entender, e eu acho que o nosso ouvinte vai sair daqui pensando isso, é que cerveja diminui a polarização. Porque se você bota na mesa, a galera começa a conversar. Mas é só uma brincadeira. Se tiver o bolo... Obviamente. Pena que a gente não tem cerveja aqui, tem? Pois é, não tem. Pô, Elton. Também não tem bolo. Não tem bolo, não tem Mas cerveja. Aproveitando uma ideia, uma simplificação bem tosca, de uma ideia complexa, e trazendo para a mesa outra simplificação tosca, muito coach fala por aí de reprogramação cerebral. Que legal. Obrigado, Elton, por trazer esse tema tão agradável. Eu não sei, eu tô ficando preocupado. Ultimamente muita gente fica me perguntando de coaching, eu tô ficando chateado com isso, cara. Eu acho que é um bom momento, até porque a gente tá se aproximando do final do programa, para mostrar a diferença entre uma coisa e outra e para fazer uma distinção entre o que você estava falando até agora, que são coisas factíveis e coisas mensuráveis e coisas que são... que fazem parte de um método e outras coisas que nasceram puramente das vozes da cabeça de alguém. E aproveita para contar se esse tipo de ideia original, que partiu da cabeça de alguém único, que é a reprogramação. Assim, eu às vezes... Mental, se isso pode ser usado para polarizar. Às vezes eu fico pensando se eu fiz certo em virar pesquisador e não coaching, porque tempo, nesse momento eu tá rico, né, cara? Eu tá milionário. Olha só, a questão toda aqui é a seguinte, uma das coisas, a discussão é enorme, né, sobre essa questão dos coachings, né? Uma das coisas interessantes é que muitos, principalmente os mais do começo, esses que são as lideranças e tal, uma das sacadas é que eles pegam alguns termos que saem da ciência, que saem da psicologia e leva para o extremo. Então, por exemplo, você falou de reprogramação. Então, nosso sistema nervoso, ele tem uma capacidade de adaptação.
Então, se você pega, vamos pegar uma coisa bem simples. O bebezinho nasceu. Ele já sabe fazer prensa em pinça? Não. Ele vai começar a fazer lá pelos 10 meses. Ele já senta? Não. 6 meses a gente espera que ele esteja sentado. O que está acontecendo do período que ele nasce? Claro, até antes já tá uma série de transformações acontecendo, mas até esse período que ele começa a fazer prensa em pinça, sentar, depois falar, depois andar. O cérebro dele está sendo programado. Está sendo programado. As redes motoras estão sendo programadas. Isso é uma coisa. A outra coisa é falar assim, Elton, vamos fazer aquela dança dos neozelandeses, O haka. O haka, vamos fazer o haka, gritar alto, isso vai reprogramar o seu cérebro, a gente vai fazer sucesso, a gente vai ficar mais feliz e não sei o quê. Cara, não vai funcionar, não é isso, não é assim. Então, por exemplo, você vai aprender a tocar um instrumento musical. Então, sei lá, você vai tocar guitarra, você não toca nada, você vai tocar piano. Cara, quando você for tocar piano a primeira vez, você não vai conseguir tocar a mão direita, a mão esquerda e tal. Para você conseguir ter uma programação bacana, recrutando neurônios motores, pré-motores, todas as vias que vão ser importantes para fazer isso, você só vai conseguir fazer isso treinando muito. Para chegar num músico de alto desempenho, tipo um músico da USESP, a gente está falando de pessoas que começaram muitas vezes criança e treinam 8 horas por dia, todo dia. E aí a gente vai ver mudanças, inclusive estruturais, né? Vai ver aumento do corpo caloso, vai ver uma mudança na relação interhemisférica. Então, assim, a gente está falando de plasticidade neuronal, mas é completamente diferente do que eles vendem, que é basta gritar, basta olhar para o espelho e se achar bonito, basta resultado sorrir. muito imediato. Tem um experimento clássico na psicologia, que ele é meio ridículo de fazer. Você pega uma caneta para caneta e tem que segurar assim, ou tem que segurar assim, é bem ridículo. Tá meio estranho esse programa. Tem que segurar assim. Eu que pus na mesa. Eu acho que foi a melhor coisa que alguém já disse sobre esse programa. Então, tem que segurar assim ou segurar assim. O que acontece? Dependendo do jeito que a gente está segurando, a gente está ativando músculos diferentes da face. E dependendo, a gente está, por exemplo, ativando o zigomático, que é esse músculo que está relacionado com o sorriso. E aí, há muito tempo atrás, um pesquisador, ele fez esse estudo, que era a pessoa tinha que ficar assim ou ficar assim, e julgar imagens, se elas eram mais positivas ou negativas. Então, as imagens eram neutras. Ele queria ver se mudava a valência pela ativação do músculo. Qual que era a ideia? Uma ideia interessante, de que a gente tem meio que meio forçando um sorriso. Se a gente forçar o sorriso, a gente está sinalizando para o cérebro agora uma informação de que tem alguma coisa positiva acontecendo e tal. E ele achou um efeitozinho lá. Nada muito absurdo, mas um efeitozinho legal. Para quem faz pesquisa, fala, pô, que bacana. Isso então talvez faça parte dessa circuitaria aí e tal. Aí um monte de gente continuou fazendo, muita gente replicou, muita gente não replicou. Tem um debate enorme se funciona ou não funciona e tal. O ponto todo é, algum desses... Coach. Caiu na mão do coach, cara, é gol, cara. É gol. Se você sorrir, você fica mais feliz. Se olha no espelho e fica sorrindo, cara. Fica sorrindo. Sorte que ele não falou, sai na rua com a caneta, né? Mas é isso, esse que é o problema. E parte da malandragem é essa. É se apropriar dos termos, né? Então, quando eles falam assim, programação neurolinguística. Cara, tem uma área que junta neurolinguística, psicologia e tal. É uma área de pesquisa. Mas quando os caras se apropriam desses termos, você começa a pensar, cara, não posso mais usar esse termo, né? Porque senão pega mal. Pega mal pra mim, né? Cara, adorei o papo. Paulo, muito obrigado por Imagina. topar o nosso convite para vir nesse programa estranho. Muito estranho. Mas não tô falando, o programa não é estranho. Talvez esse episódio. O episódio. Adoro episódios estranhos. Paulo, super obrigado. A gente agradece muito. É um prazer recebê-lo aqui. E com certeza, acho que mais pra frente você vai ser convidado novamente pra gente conseguir aprofundar ainda mais cada um desses assuntos. Vamos deixar ele feliz. Vamos chamar ele pra fazer um react de coaches. Boa. Teve uma vez que a jornalista do Fantástico, Ana Carolina Raimundi, sei, ela fez uma matéria sobre coach pro Fantástico, ela me chamou. Foi na época da pandemia. E aí a gente tava, né, pela tela e tal, e ela começou a falar dos coaches, e ela falou assim, Paulo, então, era meio react, só que ela falou assim, existe programação quântica, cara, e eu desabei de rir, cara, eu tive uma crise de riso, cara, absurdo, porque é bizarro, né, são coisas bizarras. Você sorriu, aí você ficou mais eu fiquei mais feliz, aí eu abri o app do banco, tinha dinheiro vindo do nada, Foi isso. Bom, a gente já tem compromisso marcado.
Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortiz. Esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E não se esqueça de seguir a gente lá no canal UOL. UOL.